guiado pelo Espírito Santo, ter um desenvolvimento de acordo com o seu propósito, de acordo com a vontade de Deus, não a vontade dos seus pais ou a sua vontade. É aí que está a pegada. É a vontade de Deus. Se você é cristão, então você deveria ser filho de Deus, você deveria ter tido um novo nascimento, e você deveria estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. E cada um pode se verificar se está. E antes que se apavore, qualquer um que procura Deus encontra a qualquer momento, em qualquer lugar. Só de coração falar com Ele. E acreditar que você está falando com Ele. Ele vai responder. Mas tem que ser de coração. Não é para atender uma necessidade tua de dinheiro, ou de comprar, ou de viajar, ou de se formar, ou qualquer outra coisa do mundo. Mas sim para ser filho dele. Para ele te educar, vamos dizer assim. Para ele te guiar. Esse é o nosso objetivo. Transformar a sua mente. Mas transformar a sua mente de acordo com a vontade dele. Não transformar a sua mente de acordo com a vontade do mundo. Que é de você ir para a escola, fazer, escovar os dentes e ser um bom menino e tal. Nada contra isso, mas tem que ser guiado mais do que pelo pai e pela mãe, pelo Espírito Santo. É isso que eu estou aqui abordando. Bom, para não ficar só na questão dos slides aqui que eu tenho para apresentar, eu vou ouvir um pouquinho aqui o preletor Luiz Fontes falando a mente transformada. Vamos ver o que ele tem para dizer, para a gente poder escutar alguém que sabe mais sobre a Bíblia do que nós, né? Então, vamos ao vídeo. Ô Solange, vê se você vai ouvir aí o vídeo, tá? Eu tô carregando aqui que eu esqueci. Ah, eu não vi o vídeo. Não, peraí. Tô carregando aqui que eu esqueci. Eu quero dar mais um passo hoje. Vê se está escutando. Um assunto que estive estudando com vocês há pouco tempo Hã? atrás. Transform... Tá escutando? Começou a escutar, né? Peraí que parou aqui. A internet parou. Agora você... Agora parou, né? Sim, você pode. Peraí. Transformação, E agora? transformados à imagem de Cristo. Transformação da mente. Esse é o tema. Gostaria de ler os textos rapidamente para que nós possamos extrair a base deste estudo. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Diz assim. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora observe o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, Essa frase. então vamos pegar o que ele falou agora. Ele está falando que nós somos chamados. Agora, nós estamos ouvindo esse chamado? A gente só ouve esse chamado se a gente tiver o Espírito Santo. Só se a gente procurar Deus. Porque Ele está nos chamando. E você está ouvindo? Você está buscando Deus? Não buscando Deus para resolver problemas pessoais. É mais do que isso. Buscando Deus para dar amor a Deus. E é difícil para o ser humano dar amor àquele que ele não vê com os olhos humanos, ou não ouve com os olhos, com os ouvidos humanos.
Então ele não crê. E se ele não crê, ele não escuta. E se ele não escuta, ele não ouve o chamado e não passa a ser um filho de Deus. Tá? E por quê? Deus está chamando por um propósito. O propósito é dele, não é o que o homem ou a mulher quer fazer da sua cabeça. Formes a imagem do seu filho. Muito importante. E é a imagem de Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século. Agora observe a frase. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá Para que vendo? experimenteis Tá vendo o que ele falou? Não se conformai-vos, não se conformar com esse século, significa com esse mundo. Então, cada um deve olhar o quanto está dando importância para as coisas do mundo. Você só pode dar importância para as coisas do mundo se antes você tiver ouvindo a vontade de Deus com relação àquelas coisas do mundo. Ou seja, em outras palavras, você tem que morrer para as coisas do mundo para poder realmente, ouvindo o Espírito Santo, fazer o que você tem que fazer no mundo. Quer seja com o cônjuge, quer seja com os filhos, com os pais, com todo mundo. Sob a orientação do Espírito Santo, não das tuas ideias. E cada um que tenha a certeza que está fazendo o que Deus quer. Eu não estou aqui para julgar. Vamos continuar aqui. seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A última porção está aqui Tá em vendo? A 1 vontade de Coríntios, Deus. capítulo 15, versículos 46 a 50. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Segundo, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Bom, só Esses nessa. foram os textos. Eu gostaria de saber se quem está aí me ouvindo tem alguma questão para colocar, porque é muito profundo o que ele falou, né? Ele fala claramente aí que o mundo é secundário para o Filho de Deus. O primário e infinitamente superior é o reino de Deus. E o reino de Deus é espiritual. Jesus Cristo veio há 2000 anos para falar do reino de Deus, que era ele. É espiritual. Hoje, aqui, agora, onde qualquer um que esteja, nós temos o reino de Deus, o, o agir de Cristo, a ação do Espírito Santo para aquele que tem, aceitou, creu em Cristo. E qualquer um pode, porque o chamado é para todos. Em Pentecostes foi dito que o Espírito Santo foi derramado para todos, não é para alguns. O problema é que a gente não escuta espiritualmente o chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo habitar o seu coração. É uma escolha sua, é uma decisão tua, não tem nada a ver com ninguém. É você e Deus, é direto. Não precisa de nenhum religioso, não precisa de pai, de mãe, de filho, não. É você com Deus, é uma escolha de cada um de nós. E aí começa, então, com a habitação no Espírito Santo, o tal do processo de transformação da mente. Então, a transformação da mente
nós estamos falando aqui é